Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver uma questão que o Gustavo Gasparotto enviou lá no Google Forms. Se você quer que eu resolva alguma questão interessante e traga aqui no canal, você pode fazer sua sugestão pelo link que tá no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Tente resolver esse problema, é um problema bem difícil, desafiador de trigonometria, mas que vai utilizar somente os conceitos básicos de ensino médio. É uma questão voltada para o público IME-ITA e foi provida pelo Farias Brito, que é um cursinho preparatório para esses vestibulares do IME e do ITA. Então você tem uma f de x, em que x é diferente de menos 1, e ele pede para você calcular o valor dessa expressão. Eu tentei usar o cosseno GPT e ele não conseguiu resolver isso aqui de forma satisfatória, então é uma questão realmente muito engenhosa. Eu transcrevi a expressão que define f de x novamente para nossa lousa, e como vocês devem ter notado, nesse problema você precisa calcular o valor de diferentes f's das tangentes de ângulos um tanto quanto característicos, né? Você nota que π sobre 12 e 5π sobre 12, da mesma forma que π sobre 6 e π sobre 3, são ângulos complementares, e eles aparecem aos pares, então alguma coisa de ângulos complementares vai precisar ser relembrada e utilizada nesse problema. E o tangente de π sobre 4, ele aparece de forma isolada porque tangente de π sobre 4 é 1. Então, por que não começarmos com o cálculo da f do tangente de π sobre 4, já que é a mesma coisa que calcular o f de 1. Bom, se você calcular isso aqui, vai dar 15 sobre 2, mais 16 sobre 2, menos 17 sobre 2. 15 mais 16 costuma dar 31, e 31 menos 17 vai dar 14, que quando é dividido por 2 resulta em 7, então f de tangente de π sobre 4 vai ser igual a 7. Certo, agora vamos fazer o cálculo genérico do f da tangente de um ângulo θ qualquer. Basicamente o que você vai precisar fazer é substituir onde aparece o x por tangente de θ, né? Esse é um trabalho mais braçal do que intelectual, de fato. Menos 17 sobre tangente ao cubo de θ. Agora eu vou fazer o cálculo do tangente de π sobre 2 menos θ, ou seja, do ângulo complementar ao θ. Então perceba que essencialmente eu vou copiar novamente a expressão acima. A única diferença que vai ter de fato é nos denominadores. Você vai precisar fazer tangente de π sobre 2 menos θ mais 1, e esse mesmo padrão vai se repetindo com a diferença das potências quadráticas e cúbica, quadrática e cúbica. Só que aí você vai se recordar dessa importante propriedade de ângulos complementares, que diz que a tangente de um ângulo complementar é o inverso da tangente desse ângulo. E aí fica muito bom, né, o cálculo do f do tangente de π sobre 2 menos θ, porque você só vai precisar inverter as ocorrências desses tangentes. Então vai ficar 1 sobre o valor de cada um das tangentes. É um trabalho realmente braçal, porque a pessoa ela vai estar escrevendo essa expressão repetidas vezes, né? Aqui no cenário digital eu só preciso apertar Ctrl C, Ctrl V. Mas enfim, e agora é que vem a boa notícia, porque isso aqui vai simplificar de uma forma absurda. Então perceba que eu posso, na verdade, jogar esse tangente, que não é mais π sobre 2 menos θ, é simplesmente θ, né? A gente já fez uso da nossa propriedade, então ficamos com tangentes de θ, com potências 1, 2 e 3. E agora você vai ter um tangente de θ que multiplica aquela sua expressão do f do tangente θ, né? Só que para cada uma das parcelas dessa soma, você vai ter então um tangente ao quadrado e, por fim, um tangente ao cubo. Vou colocar aqui para facilitar a visualização. Então, tangente ao cubo vezes a última parcela. E maravilha, né? Porque, em síntese, nós temos dois resultados muito canônicos. A gente tem o resultado do f do tangente θ e o resultado do f do tangente de π sobre 2 menos θ. Quando você soma as imagens dessas f's, você vê que cancela o denominador com o numerador, porque esses termos aqui, eles são comuns aos dois f's. E então significa que para cada soma eu consigo colocar esse termo comum dos retângulos em evidência. E quando você faz isso, para o primeiro par de retângulos você vai ter tangente de θ mais 1 vezes o termo comum, e repete esse mesmo raciocínio para as demais parcelas dessa soma. Então, tangente ao quadrado de θ mais 1 vezes o 16 tangente ao quadrado de θ mais 1, e por fim, subtração, né? Tangente ao cubo de θ mais 1 vezes
17 dividido por tangente ao cubo de θ mais 1. E olha só que legal, todos esses valores aqui, eles podem ser cancelados, de modo então que você vai ter 15 mais 16 menos 17, que costuma dar 14. E daí, para cada par de soma de imagens de tangentes de ângulos complementares, você vai ter 14. Lá no problema, ele está fazendo quantos pares, né? A gente calculou esse valor central, ele acaba valendo 7. Então, se você destacar o f da tangente de π sobre 12 com f da tangente de 5π sobre 12, isso aqui já vai dar um 14. E se você agrupa o f da tangente de π sobre 6 com f da tangente de π sobre 13, isso aqui vai dar 14 também. Então, na prática, você está fazendo a soma de 7 mais 14 mais 14. E aí isso é claro, né? 28 mais 7 costuma dar 35, que é a resposta esperada aí pelo gabarito do Farias Brito. É uma questão extremamente elegante. Muito obrigado novamente ao Gustavo por ter enviado esse problema e nos vemos numa próxima.